Bom, pessoal, olha só o caso da gente ter uma transformação isotérmica. Iso significa mesma e térmica, temperatura. Então a transformação isotérmica é a transformação que tem temperatura constante. Se a gente analisar PV igual a nRT, P vezes V podem mudar, tanto pressão quanto volume, igual a nRT, número de mols, constante dos gases ideais e temperatura são, nesse caso, os três constantes. Então eu tenho uma coisa vezes a outra igual a uma constante. Galera, quando a gente tem duas coisas que se multiplicam, a gente diz que essas duas coisas são inversamente proporcionais. Como assim? Se eu pego para você um exemplo de que 2 vezes 4, isso daqui vai dar 8. Para que o resultado se mantenha sendo 8, se eu diminuo 2 transformando em 1, o 4 tem que virar o quê, gente? O 4 tem que virar 8. Repara que eu diminuí o primeiro termo e para manter a igualdade sendo igual a esse 8 constante, o 2 diminuiu, o 4 teve que aumentar. Aqui é a mesma coisa que acontece. P e V se multiplicam. Então, se a pressão diminui, o volume necessariamente tem que aumentar para essa temperatura aí se manter constante. Então, como são duas grandezas inversamente proporcionais, isso daqui, o gráfico disso daqui, vem da chamada rotação de hipérbole. Precisa saber muito sobre rotação de hipérbole? Não, isso é só nível militares ou superior. Para nós aqui o que a gente tem que saber é apenas que, se por exemplo, o volume diminuir, a pressão vai aumentar, inversamente proporcionais. Se o volume aumentar, a pressão vai diminuir. Então o gráfico que nos mostra esse comportamento aí oposto entre pressão e volume é justamente esse gráfico curvo aqui, onde ele vai ficando com o volume cada vez menor e a pressão maior, ou se o volume fica maior, a pressão vai diminuindo. Então, galera, o que a gente tem que analisar aqui agora é, dentre essas três possibilidades de curva, qual das três vai ter a maior temperatura? Aí vocês se perguntam, ué, mas você não falou que a temperatura é constante? Como assim que vai ter maior temperatura? É porque aqui eu estou colocando três isotermas. O que são três isotermas? O que é uma isoterma? Isoterma é o nome da curva dentro de um gráfico de uma transformação isotérmica. Então a isoterma é a curva dentro de uma transformação isotérmica. Eu tenho três isotermas aí, ou seja, eu tenho três gases. Um gás azul, um gás verde e um gás vermelho. Eu quero saber qual desses três aí representa uma temperatura maior, qual desses três gases aí, A, B ou C, estão a maior temperatura. Para poder fazer isso, eu tenho que reparar que para um maior valor dessa constante aqui, eu preciso ter o produto PV sendo maior. O produto P vezes V tem que ser o maior possível. Para poder analisar isso com mais tranquilidade, eu vou pegar um mesmo valor de pressão para os três gases. Olha aqui, pressão P igual tanto para o A, quanto para o B, quanto para o C. No A, eu vou ter um certo volume de A. No B, eu vou ter um volume de B. No C, eu vou ter um voluminho de C, um volume pequeno. Enquanto que para o A é um volume maior. Então, se é o mesmo P que eu estou analisando para cada um dos três gases, aquele que tiver o maior volume vai ter, consequentemente, maior temperatura. Então, a conclusão que a gente chega é que quanto maior o produto PV, maior a temperatura. Logo, TA, que tem um volume maiorzão para essa mesma pressão, vai ser maior que TB, que é maior que TC, que é o menor volume para essa mesma pressão. Então, a conclusão que a gente pode tirar é que quanto mais afastado do gráfico PV, mais quente ele está. Se eu coloco uma curva aqui, ó, aqui longe pra caramba do PV, é porque é uma temperatura muito maior para aquela isoterma que eu supus de ser aqui em cima, grandona. Quanto mais de longe, maior vai ser a temperatura daquela isoterma. Tudo bem? Então, isso daqui, gente, é o que a gente precisa saber de uma transformação isotérmica. O último comentário, né? Se vocês lembrarem, ΔU
representa a variação da energia interna que está associada à variação de temperatura, ou seja, da vibração molecular, energia cinética das moléculas. Se é uma isotérmica, o ΔU vale quanto? 0. A energia interna final é igual à do início, então U final menos U inicial é U menos U, é 0. Então, quando ΔT vale 0, ΔU vale 0 também. Então, isso pode ser cobrado dentro de uma análise da primeira lei da termodinâmica. Mas não é muito comum, não. Onde que é mais comum ser cobrada a análise da primeira lei da termodinâmica? Nessa transformação aqui de baixo, que é a mais importante da nossa aula. Vamos ver como é que ela aparece?